Olá pessoal, então dando uma sequência para um vídeo que eu fiz ontem, onde meu filho aparece andando de bicicleta e eu tô falando um pouco sobre esse assunto que é comum isso acontecer, né? Pessoas assim fantasiarem que a vida de um terapeuta ou de algum professor, enfim, principalmente pessoas que têm alguma conexão com o autoconhecimento, fantasiar que a vida da pessoa é um mar de harmonia e tranquilidade. E isso acontece. E aí tem um outro lado também. Fui dando seguimento um pouco para essa reflexão, conversando com algumas pessoas, que é, bom, é possível esse fenômeno, né? Alguém fantasiar algo irreal sobre a gente. E eu posso dizer também o contrário, assim, um outro, conseguir ver na gente algo que a gente não vê, nem a gente vê. Isso é muito interessante. Tanto características, eu poderia dizer características, assim, difíceis, assim, algum traço da personalidade mais difícil que a gente nem percebe, nem tem consciência que a gente está manifestando, quanto qualidades também, capacidades que a gente não, enfim, não teve a oportunidade de descobrir, e aí um outro olha pra gente. Tem um grande professor do budismo tibetano, Lama Sanden, que ele usa essa expressão, né, dar nascimento, né, um outro que nos dá um nascimento, né, nesse sentido, assim, inaugura, assim, na gente, assim, algo que a gente não conhecia, algo que nos transforma. Isso, falei um pouco, né, budismo tibetano. Eu lembrei de um outro cara que eu acho fantástico, que se chama Jon Kabat-Zinn, que é o precursor, assim, desse movimento que se chama Mindfulness, né, que é ele, enfim, a pessoa que fez muitas pontes para trazer para o Ocidente, né, abordagens de meditação, uma pessoa muito estudiosa disso, assim. Eu acho fantástico, assim, os livros, as falas dele, gosto, me interesso, acho muito rico, assim, dentro da psicologia, assim, o que esse movimento de mindfulness foi gerando, assim, né. Até uma área da terapia cognitiva comportamental baseada em mindfulness. Agora eu esqueci a sigla, mas que existe, assim, é uma coisa muito interessante. Aí tem um vídeo dele no YouTube que eu recomendo muito, que se chama As 9 Atitudes de Mindfulness. E eu acho que é um pouco no início que ele fala um pouco sobre a prática, né, da meditação como algo que, enfim, vai nos, entre outras coisas, vai nos dando liberdade, assim, a gente vai cultivando um espaço mais amplo de liberdade frente aos conteúdos internos que nos habitam, variados, conteúdos emocionais, cognitivos, e tendo mais espaço é possível a gente ter mais oportunidade para descobrir que a gente é muito mais amplo, muito maior, tem muito mais capacidade do que a gente pensa, do que a gente crê, do que a gente aprendeu a crer, do que a gente precisou aprender para, assim, a crer, né? E é muito rico isso, né? Eu lembrei, né, dessa conexão com caminhos meditativos, né? E é muito rico isso do outro, né? Então, não necessariamente precisa ser algo assim, conectado a um caminho de meditação, mas o outro, né? Relações com o outro. Por isso que relações estáveis, que duram no tempo, estáveis não no sentido de relações mornas, né? Relações estáveis e íntimas mesmo, assim, onde existe uma experiência de intimidade, são relações onde é possível que ambas as pessoas colaborem uma com a outra, assim, nesse sentido de uma dar nascimento à outra, assim. Isso em relações de amizade, relações de casal, relações familiares variadas, de casal, enfim. Isso é muito rico. E, obviamente, né, uma relação psicoterapêutica tem muito essa, digamos assim, esse direcionamento, né, no caso, focado na pessoa que procura o terapeuta, né, que é uma relação específica, né, mas tem a ver com isso, dar nascimentos novos. Então é isso, pessoal, só uma continuidade da reflexão de ontem.